A aula 6 do tema 1, tema 1 é uma introdução ao eletromagnetismo. Ela visa dar uma ideia da história do eletromagnetismo, né? Então, é uma introdução à história, ou uma curta história do eletromagnetismo. É muita pretensão contar 2.500 anos, né, de eletromagnetismo, mais 2.600 anos, né, em tão pouco tempo. Então, aqui nós vamos apresentar apenas, e nessa aula, uma curta, seria melhor até assim, né, curta história do eletromagnetismo, né, mas apontando os principais fatos, né, e até o final do século XIX. Depois o eletromagnetismo continuou sendo desenvolvido, especialmente à luz da teoria quântica, mas não cabe aqui esses desenvolvimentos mais recentes, né? Só o eletromagnetismo clássico. Tudo começa essa resina belíssima, né, conhecida como âmbar. Ela é linda, amarela, e incorpora alguns animaizinhos dentro, no seu interior, né? É isso que a distingue. É uma coisa muito interessante, é utilizado para fazer joias, né? E no Oriente Médio, também na Grécia, né? O âmbar é encontrado em profusão, né? E na Grécia, com certeza absoluta. Ali se verificou, na Grécia, que quando atritamos o âmbar com outros objetos, lã de carneiro, por exemplo, né, resulta um fenômeno interessante. É que esses objetos atritados exibem a capacidade de exercer forças que conhecemos hoje como forças elétricas sobre outros objetos. Então, dizem que Thales foi o primeiro a descobrir, né, essa propriedade do âmbar, que em inglês quer dizer electron, daí o nome eletricidade, né? E cerca de 600 anos antes de Cristo. A C, né? O C aqui é maior, é maiúsculo. Muito bem, mas praticamente ao mesmo tempo, numa região da Grécia ou numa cidade conhecida como Magnésia, né, eles descobriram uma outra propriedade curiosa, é que alguns minerais como esse aqui, que é a magnetita, exibiam a capacidade de atrair pequenos pedaços de ferro. Ou seja, o magnetismo, esse é o fenômeno, ele começou também cerca de 600, talvez um pouco antes de Cristo, mas sem muita precisão, na verdade. Veja, na Grécia, praticamente, nós temos o início da eletricidade e do magnetismo cerca de 600 anos antes de Cristo. Mas isso aqui era uma brincadeira, né? Ninguém sabia o que fazer com isso, não. Então, não deram muita importância a esses fenômenos, não. Até que, cerca de 1100 antes de Cristo, os chineses descobriram a bússola. Não era uma bússola tão bonita quanto essa, né? Uma bússola, naquele caso, era apenas uma agulha imantada, né? E ela apontava sempre, claro, um dos polos, né, que nós chamamos hoje, apontava sempre para o norte e o outro para o sul, permitia orientação, melhorou as navegações, né? Veja, isso em 1100 depois de Cristo, agora, né? Muito bem. O que estavam descobrindo, por outro lado, era o magnetismo terrestre, né? No fundo era isso, mas de qualquer maneira eles fizeram uso prático, né, do campo magnético produzido pela Terra.
Bom, aqui começa a surgir uma utilidade, né? Muito bem. Agora vamos para o ano de 1600, né? Anos de 1600. Uma obra famosa, De Magnete, do magneto, ou sobre o magneto, né? Ele escreveu um livro, aliás, uma obra, 6 volumes, né? Foi uma obra que marcou época. E ele também descobriu o primeiro instrumento conhecido como versório. Com isso, a gente descobre se um corpo está ou não eletrizado. Veja, já estamos em 1600, porque não houve nada relevante antes disso. Ou seja, ficamos 2000 anos parados, né? Parados, até que Gilbert retoma esse assunto, né? Mas aqui nós temos, no ano de 1745, uma outra coisa curiosa. Descobrimos como guardar cargas elétricas. A garrafa de Leyden, na verdade, é isso, né? Precursora dos capacitores, né? Então aprendemos nesse ano aqui, olha só que coisa curiosa, aprendemos a guardar cargas elétricas. E o pessoal começou a perceber que, dependendo de onde eles tocavam, eles experimentavam choque. Choque, então, foi também descoberto por eles, de certa maneira, né? Muito bem. Aqui, em 1752, né? Aqui está indicado o ano, 1750, 1752, uma coisa interessante, né? Benjamin Franklin, ele se deu conta, né, da relação entre raios numa tempestade e o fenômeno do eletromagnetismo. Além disso, ele propôs a existência de 2 cargas elétricas que nós chamamos de positivas, né? Um tipo de carga e outro tipo de cargas negativas. Ele quem formulou essa hipótese, né? Mas ele deu uma contribuição também relevante. Alessandro Volta, em 1800, veja só, para mim foi uma das maiores descobertas, né, do eletromagnetismo. Construiu uma pilha, é isso mesmo, pilha, empilhando, né? A gente vai mostrar um vídeo onde a gente produz uma pilha, como foi feita antigamente, né? Mas pilhas de diferentes metais, né? E entre eles, né, um tecido embebido de algum ácido, né? O fato é que esta foi importante, por quê? Com a pilha geramos corrente elétrica. E aí começamos a descobrir como fazer uso do movimento dos elétrons para facilitar a nossa vida, para melhorar o nosso padrão de vida. 1820, Ampère fez uma outra descoberta importante. Ele descobriu que quando você tem uma corrente elétrica, então essa corrente elétrica gera um campo magnético. Portanto, ele agora começa a associar eletricidade com o magnetismo. E foi, portanto, um desenvolvimento importante. 1820, Ampère, né, fez uma experiência que está aqui ilustrada, vocês podem assistir o vídeo depois, né, na qual a passagem da corrente por um fio, e agora, quando a gente cria uma corrente no outro fio, nós temos forças entre esses fios, que pode ser forças de repulsão ou forças de atração. É bom assistir esse vídeo para a gente entender o que Ampère descobriu, né? O fato é que se eu tenho um fio passando uma corrente elétrica por ele e um segundo fio também com corrente elétrica, eles exercem forças entre si. Coulomb deu uma grande contribuição em 1775, que bolou um aparato, este aqui é praticamente o original, né, dele. Mediante esse aparato, ele encontrou
uma expressão para força entre duas cargas elétricas. Essa expressão é conhecida como lei de Coulomb. Agora estamos entendendo a interação entre cargas elétricas. Essa força é proporcional às cargas, né, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, esse R aqui, a distância entre elas. É um desenvolvimento muito importante no eletromagnetismo. Em 1842, 1843, vamos colocar aqui 1843, né? Faraday fez uma descoberta absolutamente revolucionária, né? Qual seja, a variação do campo magnético leva à geração de um campo elétrico. Como resultado, se eu variar a corrente neste circuito aqui, ligando, por exemplo, a chave, fechando a chave, né, como está aqui, ele percebeu que no outro circuito, aqui conhecido como secundário, surge uma corrente elétrica. Ou seja, temos agora um mecanismo de geração de corrente elétrica, né? E que acaba sendo muito útil no eletromagnetismo. Nestas experiências aqui, que vocês terão à disposição, né, no portal eFísica e também no canal, vocês poderão ver estas experiências absolutamente revolucionárias, né? Finalmente, em 1864, aproximadamente, Maxwell, né, realizou duas grandes descobertas. A primeira é que ele fez um acréscimo nas equações, né, do eletromagnetismo, de tal forma que ele acaba prevendo que, se um campo elétrico varia com o tempo, ele pode também dar origem a um campo magnético. É o oposto do que descoberto a Faraday. Mas também ele foi capaz, a partir desse termo, de prever a existência de ondas eletromagnéticas. Então, aqui temos, né, com Maxwell, a previsão das ondas eletromagnéticas e que foram depois descobertas experimentalmente por Hertz. E isso, sim, mudou completamente as nossas vidas.